Hoje recebemos o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo. Primeira participação sua em 2017. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. Foram férias prolongadas e merecidas, né? Mas nós estamos de volta aí para poder colaborar com alguns comentários da nossa política econômica e da internacional também. Bom, eu acho que podemos começar falando sobre o dólar. O dólar tem sido alvo do nosso olhar já há bastante tempo. E lá atrás, naquela confusão toda, enquanto ainda estávamos no processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, você pontuava que o equilíbrio do dólar era 3,20. Isso. Nesse momento nós temos em torno de 3,14, 3,15, fechou na sexta-feira, né, um dólar, um real bastante valorizado em relação ao dólar. Por que desse cenário, Carlos? Bom, Ronaldo, bem lembrado, para ser mais exato, 25 de abril de 2016. Foi uma conversa que nós tivemos nessa direção e nós imaginávamos que... imaginávamos não, né? Existem fundamentos para que você mantenha um dólar aí na casa de 3,20, né? Bom, parte dessa queda do dólar na última sexta-feira, chegando aí a 13,14, o que implica numa apreciação do real no período de 21%, que é muito importante, é a moeda mais valorizada, que mais se valorizou nesse período, diz respeito a dois cenários. Dentro do cenário global, o Trumponomics, né, que são as medidas de trust, de fechamento de mercado que o Donald Trump está trazendo, que vai fatalmente criar não um isolamento, mas uma dificuldade do ponto de vista de margem operacional para os Estados Unidos. E uma melhoria dentro do cenário interno, cenário doméstico. O Brasil está acertando na mão, está começando a ter indicadores aí que já nos remetem a 2010, enfim, naquele pós-crise do subprime. Então, essa soma de elementos positivos, eles eclodem numa valorização do real. Além do que, Ronaldo, uma série das medidas que o Trump está adotando ou prometendo adotar, elas dão vantagem competitiva absurda ao Brasil, que estava fora de vários jogos que eu posso ir te explicando. Então, o que o Trump faz nos Estados Unidos está nos afetando positivamente? Sim. À medida em que o Trump quer rever a questão do NAFTA, não quer participar daquele mega processo do Pacífico, do qual o Brasil não participava, significa que os nossos produtos podem voltar a competir e, portanto, a gente passa a participar de um jogo que a gente não estava convidado. Então, as commodities brasileiras, e se você olhar o que aconteceu na Bolsa, elas naturalmente apreciaram, dando uma condição relevante do ponto de vista de entrada de capitais e de baixa de dólares pela entrada forte de dólares. Então, curiosamente, em que pese que as medidas do Trumponomics são medidas, na sua grande maioria de esquerda, o que é curioso, né, porque o Partido Republicano é um partido de ultradireita, elas vão, de alguma maneira, criar condições para que o Brasil passe a protagonizar em alguns mercados e segmentos que até então nós estávamos excluídos, quer seja por uma posição geográfica, quer ser por não ser signatário. Então, isso é uma condição, no mínimo, curiosa, né? Como é que no mercado global não existem só perdedores. Se alguém ganha é porque alguém perde e assim vai, né? Então, nesse cenário, a gente está aí sendo beneficiado. E, de fato, a Bolsa, na semana passada, ela teve um crescimento bastante significativo. Nós fechamos a semana com mais de 66 mil pontos. Se nós recordarmos, há cerca de 6 meses atrás, nós estávamos brigando aí para ficar na casa dos 57, 58 mil pontos na Bolsa. Quer dizer, um crescimento de quase 20% em um período inferior a 6 meses. Sim, e o mais importante, Ronaldo, uma entrada positiva de dólares, né? Toda vez que você vê entrada de dólares não comprando renda fixa no Brasil, mas comprando renda variável, ou seja, papéis de bolsa, significa que esses investidores estão acreditando do médio para o longo prazo e não uma exploração de curto prazo momentânea só pela taxa de juros relevante. Eu também destacaria que, paralelamente a isso, o Dow Jones também explodiu. Eu até fiz um comentário numa rede social do efeito do Trump. Teve uma
nas primeiras medidas do Trump, o Dow Jones, que mede as ações da velha economia, ou seja, empresas tradicionais, explodiu, o Nasdaq encolheu. Por quê? Uma questão muito simples. As empresas da economia real estão baseadas ou basear-se-ão dentro dos Estados Unidos, dentro do território americano. E já as empresas dos Nasdaq são empresas globais, são empresas que estão vinculadas à nova economia, à internet, etc. Naturalmente, essas empresas vão sofrer algum dano em relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Então, é muito curioso como esse movimento ele está aglutinando recursos dentro de um modelo mais tradicional macroeconômico e não um modelo vanguardista e inovador que era até então um pouco da pauta dos democratas. Quer dizer, nós temos aí dentro dos Estados Unidos até mesmo esse movimento aparentemente contraditório, mas que é bem de perde e ganha, como você mesmo citou. A economia tradicional ganha com Trump, a economia, digamos, mais moderna, mais contemporânea, baseada em tecnologias, essa economia mais global, essa perde nos Estados Unidos. Sem dúvida. Quando o NAFTA foi organizado, o Canadá, que também era um grande produtor de veículos, partes e peças, eles concentraram isso no México. Por quê? Porque no contexto do NAFTA era muito mais interessante. Aí o Brasil ficou em segundo plano. À medida em que o Trump decide sobretaxar a entrada de produtos mexicanos em 20%, o Brasil naturalmente é o fornecedor mais próximo, porque nós estamos prontos aqui com uma base de montadoras com um volume absurdo de produtividade disponível. Então, de uma forma geral, se de fato o Trump, ou Trumponomics, continuar na mesma direção, existe uma boa possibilidade de ganho para o Brasil, uma média possibilidade de ganho para a Argentina e uma manutenção de ganho para o Chile. O Peru é uma incógnita, né? Porque cada qual tem uma forma de abordar o mercado e de fazer a entrega de seus produtos e serviços por lá. Isso significa que quem apostar, por exemplo, nas empresas brasileiras, os investimentos brasileiros, na Bolsa brasileira, tem boa possibilidade de ganho, Carlos? Eu acho que, além de olhar o cenário externo, é importante olhar o cenário interno. Eu tive nessa viagem a oportunidade de avaliar o que os investidores pensam mundo afora, e foram 8 países que eu tive chance de ver o que eles estavam falando nos jornais do Brasil, e todos eles têm um ponto em comum. Nós precisamos que esse governo que está aí, pelo menos, complete o exercício de 2017 para a gente ter uma estabilidade de regras, né? E que ele possa fazer a última grande mudança, que é a da Previdência. Se isso for concluído com sucesso, que é o que a gente imagina que assim será, eu tenho certeza absoluta de que o Brasil vai entrar num momento de crescimento estrondoso, porque todo o alinhamento global que nós estamos avaliando leva o Brasil numa condição natural de prover crescimento para os demais países desenvolvidos. Então, se nós nos posicionarmos com uma política externa baseado numa política interna e numa estabilidade de governo, nós não temos dúvida nenhuma de que o Brasil vai estar, e não é otimismo, eu sou muito pragmático nesse sentido, numa curva de crescimento fenomenal. Portanto, apostar em papéis de commodities brasileiras, metálicas e agrícolas, por que não, é uma oportunidade de médio prazo. Lembrando que bolsa nunca é para curto prazo, né? Quem olha a bolsa com curto prazo vai se machucar, porque o jogo é um pouco complexo. Eu também apostaria em swaps cambiais, ou seja, imaginando um dólar lá no fim do ano a 3,55, 3,40, você tem aí uma oportunidade entre 13% e 14% de ganho imediatamente, o que é bastante relevante num ano em que os grandes investimentos andam de lado. Você cita agora o dólar fechando o ano em 3,40, até 3,55. Se nesse momento, aparentemente, a tendência é de queda, o que deve fazer esse dólar subir mais de 10% até dezembro? Pergunta muito inteligente. Questão muito simples. À medida em que o país cresce, cresce junto às importações. O Brasil não é autossuficiente, né? Então nós precisamos comprar vários produtos e serviços que nós não estamos comprando por uma questão de contração e retração econômica. À medida em que você começa a comprar mais, você naturalmente desequilibra a balança, portanto o câmbio
aprecia, né? O câmbio aprecia. E à medida que esse câmbio aprecia, se eu estou importando mais, o que naturalmente acontece? Meus produtos ficam mais baratos, logo eu exporto mais. Então, essa é uma equação de projeção que não é do Carlos, é do GP, do Goldman, que são os bancos que avaliam o real como produto para os seus clientes. Então, mas os elementos que compõem essa análise são esses. Então, eu não tenho muita dúvida de que o dólar deve ficar por aí. Eu ainda apostaria entre uma média entre 3,30 e 3,50. Ficaria entre 3,35, 3,40 lá para o fim do ano, que estaria bem interessante e sustentável. Preocupação é para quem está endividado em moeda forte e não fez hedge, né? Esse com certeza já não está dormindo faz tempo, né? E o pesadelo deve piorar. É porque nós tivemos uma valorização do dólar bastante significativa nos últimos 2 anos, né? Sem dúvida. Há 2 anos atrás nós tínhamos o dólar a menos de R$3. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ronaldo, por incrível que pareça, nessa tempestade nós estamos arando e preparando a terra com uma belíssima colheita, né? E como todo mundo diz, Deus é brasileiro e eu acredito, porque é impressionante por tudo que a gente passa, as condições de dificuldade, esse povo, esse país maravilhoso, criando condições da gente se recuperar numa situação tão complexa que o mundo está passando hoje. Bom, eu acho que uma pergunta que é importante nessa altura do campeonato, você traz aí um cenário que é de otimismo para o Brasil, especificamente para o Brasil. A gente, claro, não está discutindo aqui a economia americana, nem europeia, diante desse cenário, principalmente com o efeito do Trump, mas pensando no Brasil. Isso pode significar, porque nem sempre significa, economia em crescimento, bolsas e mercado ganhando, nem sempre esse cenário significa necessariamente abertura de postos de trabalho. Então a pergunta que eu te faço para a gente encerrar o papo de hoje é se esse cenário também pode trazer ganho de renda e abertura de postos de trabalho. Ronaldo, é muito progressivo, né? À medida em que as empresas precisam demitir, elas se preparam para o novo aquecimento. E o que a maioria das empresas fazem quando elas passam por um momento como esse? Elas aproveitam esse momento para racionalizar e automatizar o que é possível. Então, uma parte desses empregos ceifados não vão voltar. Por outro lado, os empregos que remanescem são empregos de bom valor agregado, ou seja, eu deixei de ter, por exemplo, uma mão de obra intensiva para ter uma mão de obra mais técnica de supervisão sobre uma determinada tarefa. Então, isso é uma coisa natural. Quanto mais nós tivermos emprego de qualidade, mais qualidade de renda o Brasil terá. E aí a gente volta para o ponto educação, né? Que é sempre tão importante, e ele é um fator que, por vezes, esquecido e é tão importante. Se você não preparar o Brasil para um crescimento, nós vamos viver o que nós vivemos daqui a pouco. Apagões de mão de obra, falta de engenheiros, enfim, todo aquele filme que nós já assistimos. Então, uma estratégia de política econômica pressupõe uma base educacional de boa qualidade, formando o que precisa no local necessário e, paralelamente, uma saúde de qualidade, né, bem racionalizada, seguindo aquilo que de fato o país precisa. Se essas políticas estiverem como bons alicerces, não tem como dar errado. Nós estamos próximos disso? Evidentemente não. Então, nós vamos ter emprego sim, não vamos repor 100% o que perdemos no curto prazo, e no médio prazo essas pessoas vão se transformando e se reinventando. Que é o que a gente vê todos os dias, a multiplicação de microempresários o tempo todo, que é uma forma que as pessoas encontram de continuar vivendo suas vidas. Carlos, obrigado pela conversa. Ronaldo, é sempre um prazer, eu espero voltar aqui numa outra oportunidade com todos os telespectadores do .com News. Eu desejo um 2017 fantástico para todos que assistem e para vocês que produzem esse jornal maravilhoso. Muito obrigado.